O céu estava limpo e o sol brilhava forte quando seu Augusto, um senhor de 79 anos, desceu de um táxi simples diante da fachada imponente de uma concessionária de carros de luxo. Ele ficou ali por alguns segundos, parado, contemplando as portas de vidro espelhado que refletiam a grandiosidade do edifício. O letreiro metálico reluzia acima da entrada principal, com letras grandes e reluzentes. Era como se todo o prédio estivesse ali para lembrar que apenas pessoas de certo nível eram bem-vindas. Vestia um casaco de lã bastante antigo, com as mangas já gastas e costuras reforçadas ao longo dos anos. Os sapatos, ainda polidos com zelo, tinham o couro marcado pelo tempo. Nada em sua aparência revelava que ele era dono de empresas em diversos estados, com milhares de funcionários espalhados pelo país. E essa era justamente sua escolha: viver com discrição. Ao entrar na loja, seu Augusto foi recebido por um ambiente sofisticado, com chão de mármore impecável e música instrumental suave preenchendo o ar. Os carros, organizados em fileiras, brilhavam sob luzes estrategicamente posicionadas. Cada veículo parecia mais uma obra de arte do que um meio de transporte. Ele caminhou devagar entre eles, passando a mão com leveza sobre o capô de um modelo esportivo, admirando os contornos e a textura do metal. Porém, à medida que o tempo passava, o encanto dava lugar a um desconforto crescente. Vendedores vestindo ternos impecáveis passavam por ele, o fitavam rapidamente e logo desviavam o olhar. Nenhum o cumprimentava. Um deles, inclusive, preferiu dirigir-se imediatamente a um casal recém-chegado, ignorando completamente a presença do idoso. Mesmo tentando não se abalar, seu Augusto sentia o desprezo no ar. Parou próximo a outro veículo que lhe chamou a atenção, mas ao lado, atrás do balcão, 2 funcionários cochichavam. Ouviu claramente um deles dizer: "O que um sujeito assim está fazendo aqui? Perdeu o rumo ou só veio sonhar acordado?" Outro respondeu rindo, tentando conter o deboche: "Ele devia estar numa loja de usados, não aqui." O idoso franziu levemente a testa, mas continuou em silêncio. Aproximou-se do balcão e aguardou. O atendente, entretido com a tela do computador, nem sequer levantou a cabeça. Depois de alguns segundos constrangedores, seu Augusto pigarreou e disse com educação: "Boa tarde. Gostaria de algumas informações sobre os modelos disponíveis." O funcionário ergueu os olhos, mas seu olhar era impaciente. Sem o menor esforço para disfarçar o incômodo, respondeu: "Estamos bastante ocupados no momento. O senhor poderia voltar outro dia?" E voltou a olhar para o monitor. Seu Augusto manteve a postura serena, mas a irritação começava a ferver por dentro. "Serão apenas alguns minutos. Tenho interesse em adquirir um carro", insistiu com firmeza. O funcionário soltou uma risadinha de escárnio, como se aquilo fosse a piada do dia. Mas antes que dissesse mais alguma coisa, uma voz firme surgiu logo atrás. "Algum problema aqui?" Era o gerente da loja, um homem alto, de fala segura e terno alinhado. Seu nome era Bruno Mendes, e bastou um olhar para que seu desprezo ficasse evidente. Ele sequer deu chance para uma explicação. "Senhor", disse com tom forçado de gentileza, "acredito que o ideal seria o senhor retornar em outro momento, quando estivermos menos atarefados. Precisamos focar nos clientes com demandas mais urgentes." A frase cortou como lâmina. Clientes com demandas mais urgentes era apenas uma forma elegante de dizer pessoas com mais aparência de dinheiro. Augusto respirou fundo, apertou a bengala com mais força e respondeu com voz firme, ainda que tranquila: "E quem disse que eu não sou um cliente?" Bruno tentou disfarçar o incômodo, esboçou um sorriso forçado e completou: "Claro que é, senhor. Mas compreenda, os veículos aqui não são baratos. Exigem comprometimento financeiro relevante." O tom de sarcasmo era impossível de ignorar. Antes de sair, seu Augusto ouviu mais uma piadinha dita por outro funcionário. Devia tentar numa feira de usados da periferia, e vieram as risadas abafadas. Ele sentia o peso de cada uma como se fossem pedras amarradas ao peito. Ainda assim, manteve-se ereto,
Já se dirigia à saída quando pela primeira vez uma voz diferente se fez ouvir. Com licença, senhor. Ele se virou. Um rapaz magro, de pouco mais de 20 anos, aproximava-se com um olhar sincero. Usava o uniforme da loja, mas seu tom era distinto. Havia algo em seu rosto, talvez o nervosismo ou a coragem, que o separava dos demais. Eu só queria dizer, começou o jovem, parando por um instante para engolir seco diante dos colegas que o observavam com estranheza. Não, deixe que os comentários deles te atinjam. Eles não sabem nada sobre o senhor. Augusto arqueou uma sobrancelha, surpreso com o gesto. O jovem prosseguiu. E tenho certeza de que um dia o senhor vai ter o carro dos seus sonhos. Talvez até melhor do que qualquer um que esteja aqui. O silêncio caiu sobre o salão como uma nuvem. Os outros vendedores se entreolhavam, debochando da atitude do rapaz, mas ele permanecia firme. Augusto o encarou por alguns segundos, depois sorriu levemente. Qual é o seu nome? Caio, senhor. Mas se me permite, preciso voltar ao trabalho. Meu supervisor não gosta de ver ninguém parado. Que você tenha uma excelente jornada, Caio, disse Augusto, antes de sair. Enquanto caminhava até a calçada e desaparecia entre os pedestres, uma faísca acendeu em seu olhar. Algo estava prestes a mudar, e ele sabia exatamente por onde começar. Naquela noite, seu Augusto se acomodou em sua poltrona favorita, num escritório silencioso e elegante. A luz tênue de um abajur iluminava papéis dispersos sobre a mesa. Ao lado, um copo d'água ainda intocado. Seus olhos fixavam o nada, mas a mente revisitava cada detalhe do que havia vivido naquela concessionária. Os olhares de desprezo, os risos abafados, o sarcasmo, tudo voltava como se ainda estivesse ali. Mas ao contrário do que qualquer um esperaria, ele não estava tomado pela raiva. Era um homem prático, moldado por décadas de trabalho, negócios e decisões. Levantou-se calmamente, foi até a estante e pegou o celular. Discou um número que conhecia de cor. A ligação foi atendida quase imediatamente. Augusto, faz tempo. A que devo o prazer? Preciso da sua ajuda, disse ele com a calma de quem já sabia o que queria. Tenho uma operação em mente. Pessoal, mas com retorno garantido. Nos 20 minutos seguintes, explicou o plano como se estivesse movendo peças de xadrez. Sem pressa, sem alteração no tom. Queria comprar uma empresa, uma bem específica, discreta, porém estratégica. Você sabe ser silencioso. E eu quero discrição, concluiu. Como sempre, Augusto. Foi assim que a gente construiu tudo, respondeu a voz do outro lado, confiante. Eles precisam aprender o valor do respeito, e eu vou garantir que aprendam. Nas semanas que se seguiram, os bastidores do mercado começaram a se mover. Contatos foram ativados, documentos circulavam, de mesa em mesa, e em menos de um mês, a transação foi finalizada. A concessionária que um dia havia ridicularizado seu Augusto, agora tinha um novo dono. Na manhã da visita marcada, ele saiu de casa dirigindo o mesmo carro antigo de sempre. O motor roncava alto e o rádio tocava uma música suave. Vestia a mesma roupa de sua primeira visita, o velho casaco de lã e os sapatos gastos. Por fora, nada havia mudado. Por dentro, tudo era diferente. Estacionou discretamente, desceu do carro e ficou alguns segundos olhando a fachada. Respirou fundo e entrou. O som dos sapatos ecoou pelo piso brilhante. Em poucos segundos, Bruno, o gerente que o havia destratado, pareceu sorridente, mas sem reconhecê-lo. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Augusto não respondeu de imediato. Retirou uma pasta de dentro do casaco e a estendeu. Acho que o senhor vai querer ver isto. Bruno pegou o envelope com curiosidade. À medida que lia, sua expressão mudava. Primeiro, confusão. Depois, espanto. As mãos começaram a tremer. Isso é uma piada? Não, respondeu Augusto com serenidade. É exatamente o que parece. O gerente empalideceu. As palavras pareciam não sair. O senhor comprou a empresa? Comprei, disse ele, ainda calmo. E a partir de agora, algumas coisas vão mudar. Os outros funcionários já percebiam o clima estranho. Os cochichos começaram. Augusto avançou até o centro da loja, ajustou o casaco, respirou fundo e falou, sua voz firme como aço polido. Imagino que estejam se perguntando o motivo de eu estar aqui. Então vou contar uma história. Fez uma pausa, olhando diretamente para cada um.
Há pouco mais de 3 semanas, entrei por esta porta interessado em comprar um carro. Era só mais um cliente, mas fui ignorado, ridicularizado, tratado como se não tivesse valor, tudo por causa da minha aparência. Alguns rostos se avermelharam. Bruno tentou interromper, mas Augusto levantou a mão firme. O senhor terá sua vez, senhor Bruno, e continuou. Descreveu cada gesto, cada comentário, cada sorriso debochado. As palavras eram cortantes, porém ditas com absoluta compostura. O desconforto se espalhava como uma névoa. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. Com ninguém. Aqui o respeito será regra. Não importa a roupa, a idade, a cor ou o carro em que a pessoa chegou. Virou-se para Bruno. O senhor era o responsável e falhou. A partir de agora está desligado. Mas, senhor, eu posso explicar, foi um mal-entendido. Não, foi uma escolha de julgar. E quem julga pelas aparências não tem lugar aqui. 2 seguranças se aproximaram discretamente. Bruno, sem argumentos, abaixou a cabeça e saiu em silêncio. Augusto então começou a chamar nomes. Um a um, os funcionários que haviam participado da humilhação foram dispensados. Não houve gritos, só silêncio. Alguns tentaram se justificar. Ele apenas respondia: uma piada tem consequências. E aqui as consequências são reais. A tensão estava no auge. Foi então que ele olhou para o fundo da loja e chamou: Caio! O jovem se aproximou, visivelmente nervoso. Você talvez não lembre de mim, mas eu lembro de você. Caio engoliu seco. Foi o único que me olhou nos olhos. O único que me tratou com respeito. Por isso, você não apenas continua aqui. Está promovido. Será o novo coordenador de atendimento. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Os colegas o observavam, entre surpresa e vergonha. Naquela tarde, metade da equipe da concessionária foi desligada. Os que ficaram observaram em silêncio, enquanto novos profissionais, escolhidos cuidadosamente por critérios que iam além da experiência, começavam a ser integrados. Augusto não queria apenas vendedores. Queria pessoas que soubessem o valor da empatia. Nos dias seguintes, o clima na loja mudou drasticamente. Não havia mais aquele ar de superioridade no atendimento. Todos os clientes, desde os que usavam roupas simples até os que vestiam grifes, eram recebidos com a mesma atenção e respeito. Augusto deixou claro desde o início. Ali, ninguém seria julgado pelo que parecia ser. Os treinamentos passaram a abordar temas como escuta ativa, humildade e inteligência emocional. Pela primeira vez, os vendedores eram orientados a entender o cliente, não apenas a empurrar uma venda. A nova diretriz era clara: vender com respeito ou não vender. Em uma manhã chuvosa, uma senhora de cabelos brancos entrou timidamente na loja, acompanhada de sua neta adolescente. Estavam molhadas, vinham de ônibus e pareciam constrangidas diante dos carros de luxo. Mas antes que ela pudesse dar meia volta, Caio se aproximou com um sorriso acolhedor. Bom dia, senhora. Posso ajudá-las? Ah, não se preocupe. Só estamos olhando. Nem sei se deveríamos estar aqui, respondeu a senhora, visivelmente desconfortável. Se a senhora está aqui, é porque é muito bem-vinda. Fiquem à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, estarei por perto. A mulher sorriu, com alívio. Antes de ir embora, olhou para a neta e disse: nunca imaginei que seria tratada com tanto respeito num lugar como este. E ela não foi a única a notar a mudança. Alguns dias depois, um empresário acostumado a comprar carros em outra concessionária visitou a loja por curiosidade. Ao final da visita, impressionado com o atendimento, disse: fiquei sabendo do que aconteceu aqui. E olha, o atendimento de vocês é incomparável. Parabéns! O nome de Augusto, ainda que não divulgado ao público, começava a ser sussurrado pela cidade. Não apenas como o novo dono, mas como o homem que havia transformado uma cultura inteira de dentro para fora. Mesmo presente na loja, ele não buscava holofotes. Caminhava entre os carros como qualquer outro cliente, observando, ouvindo, era discreto, mas atento. E foi em uma dessas caminhadas que Caio se aproximou com certo nervosismo. Seu Augusto, posso falar com o senhor um minuto? Claro, Caio. O que foi? Eu queria agradecer pela confiança, pela promoção.
mas acima de tudo, por acreditar que as coisas podiam mudar. O senhor não tinha motivo algum para fazer isso. E mesmo assim fez. Augusto fitou o rapaz por alguns segundos. Depois colocou a mão em seu ombro. Sabe, Caio, quando entrei aqui pela primeira vez, jamais imaginei que essa história terminaria assim. Mas aprendi que às vezes os piores momentos da vida são as portas para as melhores mudanças. O jovem assentiu, emocionado, aguardando o restante da fala. Trate os outros como você me tratou aquele dia, com humanidade. Isso pode mudar o dia de alguém, pode mudar uma vida. Até mesmo a sua, Caio, retornou ao seu posto, sentindo-se diferente. Mais do que coordenador, agora era um exemplo para toda a equipe. Augusto, por sua vez, permaneceu parado por um instante, olhando para o salão. A loja agora refletia seus princípios. Não era sobre o luxo dos veículos, nem sobre os lucros crescentes. Era sobre as pessoas, sobre devolver dignidade a quem foi ignorado, sobre relembrar o que, muitas vezes, o sucesso faz esquecer, que ninguém é melhor do que ninguém. Naquela tarde, ao tocar discretamente uma das vitrines, seu Augusto sentiu algo diferente. A sensação de missão cumprida. E naquele pequeno gesto, entendeu que sua maior vitória não foi comprar a concessionária, foi transformar o significado dela. Essa história é um lembrete poderoso de que as aparências enganam e que o respeito é uma escolha, todos os dias. Você já viveu ou testemunhou algo parecido? Compartilhe sua experiência. Talvez sua história também possa inspirar alguém.